bom dia. Quarta-feira, 17 de abril de 2013. Olha, gente, no programa de hoje nós vamos saber como estão os trabalhos desenvolvidos pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento Regional Paraíba, que está realizando hoje a distribuição de sementes em Campina Grande, com a presença de produtores rurais de vários municípios do estado. Vamos tratar também outras questões. A nossa entrevista é com o superintendente regional da CONAB na Paraíba, Gustavo Guimarães de Lima. É agora, no Opinião. O reitor da Universidade Estadual da Paraíba antecipou que até pelo menos o ano de 2015 está descartada a possibilidade de aumento real para os servidores da UEPB, caso mantidos os critérios atuais de correção anual do orçamento da instituição pelo Estado. Ele disse ainda que entre 2008 e 2012 não existiram perdas salariais para a categoria. Pelo contrário, a reposição, segundo ele, foi maior do que a inflação. E que o momento para se discutir as demandas futuras é quando ocorre a discussão do orçamento anual. Olha, gente, vários produtores rurais estiveram hoje na unidade operacional da Companhia Nacional de Abastecimento de Campina Grande em busca de grãos para alimentar os animais. Nós vamos ouvir agora o relato de dois agricultores sobre as dificuldades em conseguir sementes e como eles têm enfrentado a seca em suas regiões. Confira com a gente. A seca em Oliveira, como todo o estado, está perigosa, né? E a gente fica à mercê da sorte. Não se tem apoio do poder público, dos governos, não tem financiamento para salvamento do rebanho. A dificuldade que você está vendo aqui para a gente receber uma ração dessa, com uma fila desse tamanho, chega às 5 horas da manhã, uma hora dessa ainda está aqui numa fila para receber. Ainda receber um boleto aqui para ainda ir a um banco para voltar para cá de novo. Uma verdadeira dificuldade. Eu considero aqui junto comigo uma verdadeira humilhação. Ser produtor rural na Paraíba hoje é ser humilhado. Hoje o Cariri está numa situação com quase 2 anos de seca, só Deus mesmo é quem pode. Porque o homem, como diz a história em si, o humano, não está pensando nessas possibilidades, nessa situação que se encontra hoje o agricultor. É inviável realmente criar os animais. Hoje não tem condições mais de você criar. Hoje você, para fazer sua feira, que era o mais difícil, hoje está muito mais fácil de você manter sua feira do que você manter a feira dos animais. Porque hoje você vê um saco de resíduo hoje, da torta, como se chama, por R$65. Quer dizer, fica inviável de você manter seus bichinhos. Vaca de leite, o leite que eu vivia lá, vivo do leite. Hoje para você vender um litro de leite de 90 centavos, quando vai receber, atrasam. Quer dizer, o comércio não quer saber que você está atrasado, quer saber... E o senhor está perdendo animais lá? Já perdi umas três vacas, das melhores que tinha eu já perdi, né? Pois é, gente, está aí o relato real, né, de produtores rurais lá da região de Oliveiros. Eles estiveram hoje pela manhã aqui na companhia, na CONAB, exatamente para receber, né, as sementes por parte da CONAB. E hoje nós trouxemos o Gustavo Guimarães de Lima. Ele é superintendente regional da CONAB na Paraíba e vai trazer todos os detalhes do trabalho que está sendo realizado pela CONAB em nossa região. Bom dia, superintendente. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os telespectadores do programa Opinião. Ficamos aqui à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre a atuação da CONAB em nosso estado. Superintendente, como está, de fato, a atuação, considerando a seca que assola a nossa região? Eu até lembro, os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha o programa Opinião, sabe que aqui nós trouxemos já várias autoridades falando sobre o problema da seca em nosso estado. Trouxemos o secretário de Agropecuária e Pesca, os representantes da ESA, trouxemos também o padre Dejaci Brasileiro, lá de Piancó, né, ali da região de Piancó, e, lógico, relatos que mostram a realidade da seca em nosso estado. E por parte da CONAB, a gente quer saber o que a CONAB vem fazendo exatamente para tentar melhorar a vida desses agricultores. A CONAB é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ela é responsável por toda a política de estoques públicos do governo federal e, atualmente, em relação exatamente ao combate à seca, nós temos uma atuação determinante para tentar amenizar os efeitos da estiagem com a manutenção do rebanho dos produtores rurais. Existem dificuldades? Existem, mas efetivamente o nosso órgão, a Companhia Nacional de Abastecimento, tem se desdobrado para poder atender de uma maneira mais eficiente e eficaz todos os produtores rurais que se socorrem da ação subsidiada pelo governo federal para buscar a manutenção exatamente desses rebanhos, desses plantéis de animais, que infelizmente na Paraíba teve uma redução próxima a 50%. Bom, nós sabemos que são vários os programas desenvolvidos pela Conab. Quais os estão atuando atualmente? Por exemplo, nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, o REFAP, que é a Rede de Fortalecimento do Comércio Familiar de Produtos Básicos, o PGPM, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos, e recentemente foi criado também o Programa Venda de Milho Especial, superintendente. O programa Venda em Balcão, ele é um programa que a Conab opera desde 1993. O ano passado, com a seca que já era detectada pelos nossos órgãos de pesquisas meteorológicas e espaciais, o governo federal, através de uma medida provisória da presidente Dilma Rousseff, ela criou preços subsidiados acima da média que a Conab já operava. Então foi criado algumas faixas de preço, a primeira delas era 18,12. Só para se ter uma ideia, Jaqueline, no mercado, no local, uma saca de 60 quilos de milho está sendo comercializada entre 50 e 60 reais. A Conab está comercializando de 18,12 e 21 reais. Então é um preço muito vantajoso para o produtor rural e mostra o compromisso que o governo federal está tendo para tentar amenizar esses efeitos da estiagem. Isso é o principal programa hoje que atende a seca, o programa Venda em Balcão Especial. Agora, a Conab não se resume a simplesmente milho. A Conab tem diversos outros programas que atendem toda a área rural, principalmente o agricultor familiar, como é o caso citado por você do Programa de Aquisição de Alimentos, que foi responsável o ano passado pela aquisição de 10 milhões de reais em produtos oriundos da agricultura familiar em nosso estado. Observe bem, mesmo com a seca, o estado ainda está produzindo. Obviamente que há uma dificuldade de produção por causa da estiagem, mas graças a Deus, o pouco que está sendo produzido, a gente está conseguindo garantir a compra direta e, posteriormente, a doação para instituições beneficentes que trabalham com a segurança alimentar e nutricional dos paraibanos. Pois não? Pode falar. Além disso, nós temos o Programa de Garantia de Preço Mínimo, que é a PGPM, que a gente atua com feijão, arroz, sisal. Estamos tentando incorporar agora, através de uma parceria com a Embrapa, o algodão colorido, para tentar soerguer essa cultura em nosso estado. Nós vamos trazer mais detalhes, então, né, de como está sendo feita, né, todo esse trabalho. Mas, superintendente, é exatamente sobre essa distribuição que está acontecendo agora pela manhã, não sei se nesse exato momento já foi concluída, como está sendo feito esse trabalho, quantos agricultores estão sendo alcançados e sobre essas dificuldades que nós ouvimos agora, o relato do produtor rural, como é que a Conab tem feito para nortear toda essa discussão? Nós tivemos, desde maio do ano passado até agora, uma dificuldade de logística nacional, que não é culpa da Conab, é uma estrutura. O Brasil hoje tem uma carência de cerca de 20 mil carretas em todo o país. Então, nós tivemos uma dificuldade logística para trazer esse milho do centro-sul para o nordeste. Em todos os estados do nordeste, a gente sentiu essa dificuldade, o que acabava atrapalhando nossas operações e criando essas filas e essas reclamações por parte dos produtores rurais. Agora, há 15 dias atrás, a presidente da República ela soltou um pacote de 9 bilhões de reais para atuação na seca no Nordeste. E com isso, a Conab, além de receber o que já está previsto, que são 19.500 toneladas para os meses de abril e maio, doará também ao governo do estado da Paraíba 16 mil toneladas que chegarão pelo porto para justamente
aumentar o fluxo de milho e que a gente possa atender esses produtores que fizeram a tomada aqui no programa Opinião. O importante é a gente entender que a Conab está se esforçando ao máximo para melhorar a qualidade de atendimento desses produtores. Inicialmente, a gente começou com uma forma de agendamento aleatório, porque essa operação era muito nova para todos nós. Com a experiência de alguns meses e a quantidade de fila que nós estávamos enfrentando em nossa unidade, nós passamos a fazer um agendamento por calendário. Então, o município, hoje é dia 17. Hoje está agendado os municípios de Olivedos e São João do Cariri. Então, todos os produtores daquelas duas cidades serão atendidos no dia de hoje na nossa unidade. Amanhã já está agendado outro município. E a gente está procurando atender cerca de 120 produtores por dia na nossa unidade. O que a gente acredita que em um mês cumprimos o ciclo de atender para poder reiniciar o novo atendimento do mês seguinte. Infelizmente, dificuldades existem e filas se formam principalmente no horário da manhã, que é para pegar a GRU. A gente está mantendo entendimentos com os bancos oficiais para verificar a possibilidade de instalar um ponto lá nas unidades para fazer esse pagamento da GRU. Mas hoje a gente não tem. Então o produtor tem que pegar a guia de recolhimento da União para poder pagar num banco do Brasil, por exemplo, mais próximo dele, para voltar para a unidade e pegar o produto. Infelizmente é uma burocracia que a Conab, por si só, não tem como resolver, mas que está envidando todos os esforços necessários para poder resolver esse problema para o agricultor que necessita da ração para alimentar seus animais. Superintendente, por outro lado, os municípios têm atentado, por exemplo, para a formação de cooperativas de produtores rurais, como forma de ter até uma maior organização entre eles? A cultura do associativismo e do cooperativismo, aqui no nosso estado da Paraíba e na região Nordeste, ela ainda é uma cultura frágil. Apesar de nós termos boas cooperativas, boas associações, ainda não está disseminado, como, por exemplo, existem no interior de São Paulo, no sul do país, cooperativas enormes. Mas a gente estimula isso, por quê? Porque através da união dos produtores rurais, a gente consegue perceber um desenvolvimento maior dos arranjos produtivos locais. E com esse desenvolvimento maior, a gente consegue aumentar a produção, e aumentando a produção, aumenta-se também a inserção da Conab através do Programa de Aquisição de Alimentos. Ferramenta importantíssima para o desenvolvimento rural da nossa região, para o apoio à agricultura familiar e para as políticas de combate à fome e à miséria que a Conab desenvolve no nosso estado. Bom, eu acho até que detalhes burocráticos, como o senhor acabou de colocar, que é essa questão dele ter que se deslocar para fazer o pagamento, para retornar à unidade da Conab, as próprias cooperativas, né, poderiam estar intermediando, não sei se bem nessa linha. Olha, poderia ajudar principalmente com o transporte, o caminhão. Nós temos a nossa unidade armazenadora em Campina Grande, ela concentra um polo de 42 cidades que são atendidas, desde o Cariri Oriental, o Curimataú, alguns municípios do Brejo são atendidos por Campina Grande, e muitos agricultores, principalmente aquele pequeno produtor rural, ele tem dificuldade de transporte. O custo do transporte, como a produção dele é pequena, é elevado. Através de um associativismo, de cooperativismo, eles podem dividir o custo desse frete. Eu gostaria de dar como exemplo a iniciativa da Prefeitura de Boa Vista, aqui no Cariri, que o prefeito Adivan Pereira Leite tomou a iniciativa de ajudar os produtores rurais do município e a própria Prefeitura de Boa Vista, ela bancou o transporte da ração da unidade de Campina Grande, da Conab, para a cidade de Boa Vista, para ser dividida entre os produtores rurais. Então, essa é uma iniciativa, a gente está vivendo um momento de... falam que é a pior seca, o pai de Jaci brasileiro é que gosta de dizer que é a pior seca dos últimos 50 anos. Eu vou até mais do que isso, eu acho que vai adiante. Eu estudo e leio, e os registros de uma seca como essa, que não tem previsão ainda de um término, apesar da gente ter estimativas de chuvas, tudo, não tem uma estimativa de término, cada dia vai agravando e demonstrando que essa seca é a pior, muito mais do que os últimos 50 anos. Mas é por isso mesmo que deveria haver até um trabalho, né, mais arrojado por parte dos produtores rurais, né, uma união, né,
para que esse trabalho ele seja realmente que dê resultados, principalmente por conta da seca. Por outro lado, superintendente, os municípios têm elaborado projetos para, em parceria com a Conab, desenvolver ações que promovam o desenvolvimento em cada região? Na minha gestão, que iniciou-se o ano passado, eu tenho procurado aproximar o máximo a Conab dos prefeitos. Porque o prefeito, através da Secretaria Municipal, ele está mais próximo da população, ele conhece a realidade, ele conhece quais são as culturas desenvolvidas em seu município, e o apoio das prefeituras são extremamente importantes. Dentro dessa minha ideologia, dessa perspectiva, a gente tem buscado o apoio e temos conseguido de vários prefeitos a vinda deles, o apoio deles para que a gente desenvolva o programa de aquisição de alimentos e demais ferramentas que a Conab tem, como por exemplo o Refap, que você citou, que é uma ferramenta importantíssima para o pequeno comerciante local. Então, esse apoio dos prefeitos tem sido decisivo, principalmente na fiscalização da aplicação do recurso público. A gente tem que lembrar que esses recursos são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, para a gente desenvolver uma política agrária séria no nosso estado e que precisa de fiscalização para que esse recurso seja bem aplicado e que possamos, num curto a médio prazo, colher os frutos de uma política séria desenvolvida pela Conab. Por isso que esse apoio dos prefeitos é essencial e fundamental para o desenvolvimento das nossas ferramentas no estado da Paraíba. Nós vamos continuar falando mais sobre a questão da agricultura familiar, a situação dos produtores rurais, conversando aqui com o superintendente da Conab, após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje conversando com o superintendente regional da Conab na Paraíba, Gustavo Guimarães de Lima. Agora nós vamos falar, gente, sobre a revenda ilegal de grãos na Paraíba. Superintendente, o que a Conab tem apurado em relação a essas denúncias de que pequenos criadores rurais são acusados de revender grãos de milho que deveriam, inclusive, ser utilizados para alimentar pequenos rebanhos? O que a Conab tem apurado em relação a esse problema? Infelizmente, isso é uma prática danosa. A gente está vivendo um momento de seca, um momento que a classe média rural da Paraíba está sendo jogada na pobreza e ainda existem cidadãos que se prestam a tentar se locupletar de um programa governamental em benefício próprio, em detrimento de todos os produtores rurais da Paraíba que estão passando uma necessidade evidente e clara para todos nós que atuamos nessa área agrícola. A Conab tem recebido denúncias, a Conab tem procurado coibir essa prática através de sua fiscalização, uma fiscalização que é feita em parceria com a Secretaria Estadual de Receita do Estado, justamente para coibir os crimes fiscais que ocorrem nesses casos. E as denúncias que nos chegam através do nosso e-mail, ouvidoria@conab.gov.br, ou através do telefone 83-3242-5864, repito, 83-3242-5864, a gente tem montado fiscalização, em parceria inclusive com a Polícia Federal, como a gente conseguiu fazer uma operação extremamente exitosa para coibir isso no município de Caraúbas, Buqueirão e Sumé, e que já existe inquérito policial apurando essas práticas ilícitas, ilegais, criminosas na verdade, por parte de alguns agricultores. Nós temos uma fiscalização permanente, nós temos uma estrutura que muitas vezes ela tem deficiência em quantidade de pessoal, mas que a gente procura suprir em parcerias com outros órgãos, como é o caso da Secretaria de Receita do Estado e a Polícia Federal. Então, nós estamos atuando em Patos, por exemplo, na nossa unidade armazenadora de Patos, também tivemos um caso que foi encaminhado à Polícia Federal. E estamos tentando coibir. Agora, isso é uma questão de educação. É algo que precisa que o produtor rural, que está trabalhando licitamente, que está se beneficiando do programa, denuncie. Porque a gente não pode admitir que pessoas que muitas vezes já perderam seu rebanho ou já venderam seu rebanho, continuem pegando suas cotas para repassar ao mercado, ganhando dinheiro à custa
da vida de animais de outros produtores rurais. Então a gente pede que denuncie e procure o órgão para denunciar que as medidas cabíveis para coibir essa prática a gente vai adotar. É verdade que, inclusive, os grãos estão sendo periciados para checar se foram adquiridos em armazéns da Conab? É verdade, a gente fez perícia com a Polícia Federal nessas apurações, por exemplo, de Caraúbas. A gente reservou, mandamos um técnico que é especializado em grãos e verificou se realmente é o milho da Conab, porque o milho que a gente está comercializando hoje é o milho do estoque estratégico do governo federal de uma safra 2008-2009. Então ele já perdeu a umidade, já perdeu as características de um milho mais recente, diferente do que está comercializado no mercado, que é um milho mais jovem. Então facilmente a gente consegue detectar. Estamos periciando justamente por isso, para que não haja provas, não haja futuramente num processo criminal contra esses produtores rurais, eles não venham alegar que a prova é ilegal, é ilícita, que não ficou comprovado que o milho era da Conab. Então a gente está tomando todas as precauções para realmente, num processo criminal, responsabilizar essas pessoas que, como eu disse, fazem uma atuação danosa a todo o programa no Estado. É importante, inclusive, você, telespectador, que é agricultor, que conhece algum agricultor que está fazendo essa prática, essas pessoas, inclusive, podem ser indiciadas pelo crime de estelionato, superintendente? Exatamente. Essa é a forma como a Conab, em parceria com a Polícia Federal, está atuando. Uma vez detectada a prática, nós fazemos a notícia crime à Polícia Federal e todos os delegados federais aqui, eu tive reunião com eles, justamente para coibir essa prática. E a forma, o indiciamento que está sendo feito pela Polícia Federal é como estelionato. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse é de que há indícios de irregularidades cometidas por servidores da Conab e da Emater também na distribuição de sacas de milho em regiões como Patos, Paraíba e Ceará. Aliás, Patos, perdão, e em outros estados. Em relação aos funcionários da Conab, aos empregados da Conab, a superintendência ainda não conseguiu, ou nem conseguir. A gente não viu nenhuma prática interna irregular. Agora, em uma operação, em um município aqui, um funcionário da Emater Paraíba era quem estava capitaneando toda a conjuntura ilícita para pegar o milho da Conab e revender e ganhando dinheiro em cima disso. É um funcionário da Emater, desculpa. Da Conab não há nenhum indício de envolvimento dos empregados da Conab. Agora, se houver qualquer tipo de denúncia e que seja apurado, nós iremos verificar a responsabilidade de qualquer empregado da Conab, como uma questão até de moralidade pública, porque esse é o perfil que eu tenho implementado na minha gestão e eu não admito que nenhum empregado da Conab se envolva em casos de ilicitudes para se locupletar ou ganhar recursos ilicitamente. A Conab já remunera muito bem seus empregados para que não haja esse tipo de coisa. Bom, vamos falar agora nos investimentos por parte da Conab em relação ao algodão colorido, gente. Eu queria saber, por exemplo, como está a introdução de política de garantia de preços mínimos, como nós falamos no início do programa, que é o PGPM, que tem o objetivo de desestabilizar a cadeia produtiva e afastar a ameaça dos atravessadores, que muitas vezes, inclusive, acabam comprando a fibra de algodão colorido, gente, até 80% mais barato do que o valor justo de mercado. Exatamente. Todo mundo aqui de Campina Grande sabe que a tecnologia do algodão colorido foi desenvolvida pela Embrapa. Numa pesquisa de muitos anos, uma pesquisa muito bem conduzida pela Embrapa, que é uma característica da Embrapa, a competência dela, e que foi estimulado por diversos governos, principalmente o governo estadual, para o seu desenvolvimento. A Paraíba já chegou a cultivar 4 mil hectares de algodão colorido em determinados anos. Hoje chega a 400 só. O ano passado foi registrado oficialmente 60 hectares. Que dentro de uma cultura tão importante, que traz tanto benefício, tanto retorno econômico para o nosso estado, não é nada. Então a Conab, em parceria com a ABIT, com as empresas têxteis do estado, com a própria Embrapa, com a Secretaria da Agricultura do Estado, a gente está procurando
reagrupar esses produtores rurais, dar uma nova característica a essa cadeia produtiva, e aí é que entra a Conab de uma maneira muito interessante, tentando introduzir o algodão colorido na política de garantia de preços mínimos, que vai trazer ao agricultor a segurança de que, se o preço do algodão ultrapassar um parâmetro mínimo de valor, a Conab entraria no mercado para comprar essa mercadoria, garantindo a justiça para o agricultor, que é quem sustenta toda a cadeia. O atravessador acaba, quando a figura do atravessador atua, ele acaba danificando todo o trabalho de instituições sérias como a Embrapa, como a própria Emater, como a Conab. Então, se a gente já estamos em fase de estudos. E até desistindo mesmo, né? Com certeza, porque se o agricultor não é bem remunerado para produzir o algodão colorido, ele acaba migrando para as culturas tradicionais, como o feijão, o milho, o arroz, que são culturas que acabam remunerando ele acima do algodão colorido. E o algodão colorido, Jaqueline, com toda segurança eu lhe digo, que tem um retorno e tem uma visibilidade, principalmente internacional, muito grande, muito importante. Eu tenho me deparado com situações de comércio exterior por causa do algodão colorido muito interessantes. E é uma cadeia que a gente precisa reativar e demonstrar que ela é viável. Porque uma cadeia que traz todo o interesse de indústrias grandes, como por exemplo a Casten, que produz cama, mesa e banho, que tem interesse nesse produto, empresas internacionais que tentam importar, né, em relação ao Brasil, esse produto para seus países, e a Conab busca justamente o quê? Trazer esse apoio para fortalecer a pesquisa que foi feita pela Embrapa e que continua sendo feita, buscando novas cores, né, e que a gente, dando apoio, vai garantir que a cultura exista, é um produto genuinamente brasileiro, paraibano, que já recebeu até selo de reserva territorial, e que a gente, estimulando, conseguindo reerguer essa cadeia produtiva, só vai trazer benefícios para a economia do nosso estado. Olha, superintendente, infelizmente nós não temos mais tempo. É claro que teríamos outros assuntos para tratar aqui em relação ao trabalho que a Conab desenvolve em nossa região, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez e também muito obrigada pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre para voltar ao programa Opinião e dizer que a Conab tem atuado e tem buscado se aproximar o máximo possível da população paraibana, seja através do apoio à seca, seja na defesa do direito humano à alimentação adequada, fazendo uma política séria de segurança alimentar e nutricional em nosso estado. Pois não, então, agradeço o espaço. Muito obrigada pela entrevista. Terminamos aqui o programa Opinião de hoje. Você confere agora Rostano Sênior Super Esportes. E lembre-se, esses números que aparecem aí, o 2102-3012, 2102-3047, através do nosso e-mail, @tvbobopinião, ou através, do Twitter, ou através do nosso e-mail, tjborema@db.com.br. Mande a sua sugestão, sugestões de pautas ou críticas, fique à vontade. Um bom dia para você, hein? Até amanhã.